Eu sou Marquinhos, 49 anos, casado, 4 filhos, participo do grupo de oração Nossa Senhora das Graças, em Vicente de Carvalho. Maria Alice, reeleita por mais 2 anos, ela vai ter que me aguentar lá. É uma alegria poder hoje partilhar com vocês da poderosa palavra de Deus. O tema dessa tarde é um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Alguns estudiosos vão dizer para nós que não tem exatamente o nome desse discípulo que a palavra aqui no Evangelho de João vai trazer para nós. Alguns outros vão dizer que esse discípulo amado é João, mas nada vai afirmar para nós de quem Jesus estava falando. Sabemos que possivelmente João e Pedro poderiam estar ao lado de Jesus na Santa Ceia, mas não existe nenhuma afirmação que seja João. Mas independente disso, vamos caminhar como que essa palavra do Evangelho de João venha recair sobre ele e que a gente possa aproveitar aquilo que ela traz para cada um de nós. Quando falava, segura no tecladinho para nós aí no misão aí, bem bonitinho, por favor aí. Deixa um fundinho para nós aí. Aí, agora sim, fica melhor, né? Me ajuda mais, né? Mais fácil de dormir, então pelo amor de Deus, não durma aí, fica acordado aí, ó. Hã? Ao fogo, pega ele, Espírito Santo. Mas que nessa palavra de Deus para você, nessa tarde de hoje, você possa entender como que se Deus estivesse agora falando para mim e para você, como que ele viesse ao nosso encontro nessa tarde e nos trouxesse orientações, como que ele trouxesse para nós palavras aos nossos ouvidos, para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar, para nos mostrar o caminho. Mas não se apegue no Marquinhos, mas agora na palavra de Deus, naquilo que a palavra quer dizer a você. E eu convido você a pegar a sua palavra em João, no capítulo 13. Versículo 21. Amém? João 13, versículo 21, seguinte. Dito isso, e o que Jesus está dizendo aqui, lá em cima no versículo 19, desde já, vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer sobre a traição, creais e reconheçais que sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aí Jesus vai dizer, então, dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito, e declarou então abertamente, em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe, dize-nos de quem é que fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem eu der o pão embebido. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Jesus está saindo da Santa Ceia para essa passagem, e logo após essa passagem, se nós virarmos a palavra, a Bíblia, a página, nós vamos ver as despedidas de Jesus em João. Então Jesus está perto de ir ao Pai. Jesus aqui está preparando os seus discípulos para que eles entendam a necessidade
de viver aquilo que vai deixar para ele. Jesus faz a última ceia, explica que a partir de agora seria entregue, ele iria sofrer o que teria que sofrer, e após isso, então, ele prepara os seus discípulos para que, ao falar a eles, eles entendam o que é necessário, que eles estejam abertos para viver segundo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. E essa mensagem, antes de partir, Jesus deixa muito claro sobre o amor de Deus, onde ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E é a partir desse amor, dessa doação por inteira, dessa entrega por inteira do outro, daquele que está fora, do próximo, mas Jesus também agora quer fazer essa controvérsia, que você não ame somente externo, mas que você ame agora aquele que dará força para você, mas que você ame agora com todas as suas forças, aquele que pode ser o centro da sua vida se você quiser. Então, eles são chamados a experimentar algo a mais, uma entrega total, uma intimidade total com o seu Senhor. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós nessa tarde, nós somos chamados como filhos amados de Deus, como aqueles que o Senhor escolheu, como ele escolheu João, como ele escolheu Pedro, como ele escolheu Paulo, como ele escolheu os seus todos, ele nos escolhe. E entenda uma coisa, nós não somos apenas escolhidos para fazer grandes coisas, não, mas para duas coisas importantíssimas na nossa vida. Primeira, ele deixa claro para nós, para aprendermos a amar, para aprendermos a estar junto. E essas duas coisas, antes da partida, é o que fica gravado. Se você conversar com uma pessoa por 10 minutos, por 20 minutos, por 1 hora, é claro que alguma coisa da sua conversa vai ficar ressaltada, mas com certeza, ao final da conversa, será aquilo que mais vai gravar, porque foi o final. Aquilo que pode ficar gravado. Jesus quis deixar isso antes da sua partida. A preparação na Santa Ceia de amar o outro, de amar o próximo e depois de amar o Senhor dos Senhores. O ser íntimo do Senhor. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as. Segundo mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui está para nós. Foi isso que o Senhor quis deixar para nós nessa palavra. Então, Jesus, ao olhar para eles, ao falar do que iria acontecer, e quando Jesus vai relatar para nós sobre esse discípulo que o amava, que estava com o seu ouvido, a sua cabeça, o seu pescoço reclinado a Jesus, ele acaba de escutar que eu preciso amar os outros, que eu preciso ser servo, que eu preciso lavar os pés, que eu preciso abaixar, que eu preciso me humilhar muitas vezes para amar, para aceitar, para perdoar, para viver aquilo que o Senhor quer com aqueles que estão à minha volta, mas que para isso é importantíssimo, necessário, sermos íntimos do Senhor. E é aqui que João vai trazer para nós todo esse relato e nos mostrar que é o Senhor que nos chama a isso. É o Senhor que nos pede isso. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer: Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Olha que lindo! É o Senhor que espera de mim e de você essa sede. Existe uma sede em Deus, e essa sede em Deus é uma sede que nós possamos estarmos juntos, estarmos unidos, viver com o Senhor, porque foi para isso que Ele nos criou. Foi diante dessa situação, o Senhor nos fez na familiaridade, em vivermos, Ele nos fez na Trindade, não só um, mas três, para vivermos também nessa comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas para que nós possamos estar interligados a essa graça, porque fora do Senhor, vai dizer a palavra de Deus, que se não estivermos nele, se não permanecermos nele, nós seremos, mas não para aí a palavra. E depois, lançados fora. Aí está para nós um primeiro passo importante.
Meu irmão e minha irmã, é necessário estar no Senhor. Como esse discípulo amado estava no Senhor, ele entrou ao coração daquele Senhor que estava, de Jesus ali, ele não só reclinou a cabeça, mas ele colocou a sua vida, ele entregou a sua história, ele colocou aquilo que era dele, ele permaneceu no Senhor, mas ele se lançou, ele se jogou no Senhor, porque ele sabia que tudo aquilo que ele iria viver lá na frente, tudo aquilo que viria após Jesus partir e mandar o seu Espírito Santo, não seria fácil se ele não tivesse uma intimidade com o Senhor. Nós não vivemos se não formos íntimos de Jesus. Nós podemos sobreviver, mas quem sobrevive está vivendo sem ar. Quem está sobrevivendo sem coragem, sem ânimo. Quanta gente você conhece hoje, meu irmão e minha irmã, que vive reclamando, que vive murmurando, que vive doente, que vive em situações difíceis. Não que a doença não vai chegar, não que o problema não vai chegar, mas aquele que é íntimo do Senhor tem forças necessárias e propícias para superar qualquer situação na sua vida. Aquele que tem essa intimidade com o Senhor consegue superar aquilo que é adversidade. Nós não pregamos aquela prosperidade que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldade. Não, nós pregamos que se nós estivermos no Senhor, nós venceremos. Porque Ele venceu já por nós. Porque Ele já superou por nós. Meu irmão, minha irmã, que você saia daqui com essa certeza, dessa experiência. A intimidade com o Senhor gera marcas internas em nós. A experiência com o pecado gera marcas internas em nós. Porém, a marca que a intimidade gera em nós, que coloca em nosso coração, são intimidades eternas que nos aproximam e nos permitem ir ao céu. Já a intimidade com o pecado, com a vida errada, são intimidades que geram marcas que nos afastarão do céu e do Senhor. E aí eu preciso entender o que eu quero escolher, aonde eu quero ficar, para onde eu quero caminhar, o que eu quero decidir na minha vida, se eu quero estar com o Senhor, em seus braços, no seu colo a cada dia mais e mais, ou se eu quero optar pela outra situação. Quantos daqueles, naquela noite da última ceia, alguém decidiu em não ser íntimo do Senhor? Em cumprir aquilo que a profecia falava, em entregar Jesus, assim também somos nós. Nós podemos escolher, e aqui não é falar o que eu quero, que quando eu pergunto para você, quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo vai querer ir para o céu, é claro. Agora não adianta dizer que eu quero ir para o céu, se a minha vida não tem demonstração, não tem ação, não tem atitude disso. E sabe por quê? É difícil ser íntimo do Senhor, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Quem sabe? Quem se arrisca enquanto eu bebo água? Sabe por que é difícil ser íntimo do Senhor? Quem arrisca? Por quê? Porque a nossa natureza é decaída. O que mais? Não ter vida de oração. O que mais? Renunciar. Meu irmão, minha irmã, a intimidade revela quem você é. Quanto mais você coloca luz sobre alguma coisa, mais você consegue enxergar o que não enxergava no escuro. A intimidade, gente, é uma intimidade. Quem tem intimidade é porque gosta, é porque sente um apreço, é porque sente algo daquela outra pessoa, sim ou não? A intimidade com Deus é porque uma necessidade que nós temos. E aqui, a intimidade é do Criador com a criatura.
O Criador não erra, o Criador não falha, a criatura erra, a criatura falha. Quanto mais eu sou íntimo, mais eu conheço quem eu sou e mais eu conheço quem Ele é. E quanto mais eu reconheço quem eu sou e quem Ele é, mais eu enxergo a miséria que eu sou. E falando sério, quem acha fácil reconhecer as nossas misérias? É difícil. É tão difícil que até para confessar nós temos que confessar de novo, porque não contamos tudo. É ou não é? É verdade ou não é? Você prepara o que vai falar, o que vai confessar, chega lá, confessa, sai de lá. Caramba, eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, não, eu não quero me entregar. E a vergonha, e a humilhação de falar que eu fiz aquilo, que eu cometi aquele erro. Porque a intimidade, quanto mais íntimo do Senhor, mais errado nós somos, mais miseráveis nós vamos enxergar e mais difícil é. E a intimidade, olha que interessante isso, ela revela quem você é, sim ou não? Mas a intimidade cura profundamente as dores que a miséria de quem nós somos deixou em nós. A intimidade revela quem eu sou, mas a intimidade também cura as feridas que essa minha miséria fez comigo. Quando esse discípulo amado coloca a sua cabeça no peito de Jesus, não fala para nós aqui a palavra, mas tenho certeza que naquele instante ele deve ter reconhecido a sua miséria. Aquilo que de fato ele era na sua profundeza. Nós conhecemos aqui os discípulos, nós ouvimos falar e tinha muita gente boa nos 12, sim ou não? Tinha muita gente boa? Era tranqueira assim em cima de tranqueira. Era leproso em cima do leproso. O nosso saudoso irmão lá da Pasto Dona, o Vitinho, falava, né? Leproso, leproso, leproso. Nós somos leprosos. Mas eram homens que tinham vidas erradas, eram homens que faziam coisas erradas, mas mesmo nessas misérias, e olha que interessante, quando você entra para a igreja, quando você entra para ouvir a palavra de Deus, quando você entra para servir o Senhor, nós não deixamos de lado a nossa vida velha. Nós trazemos ela conosco. Ela permanece em nós. Vacila um pouquinho para você ver o que acontece. Deixa um pouquinho você achar que tal, eu sou, eu estou pronto, eu estou convertido. Deixa um pouquinho para você ver o que acontece. Se o que é velho não volta, volta ou não volta? Diz para quem está do seu lado, cuidado comigo, viu, meu irmão? Robert, cuidado comigo, meu irmão. Não confia muito, não. Que a matéria é miséria, aqui fala a matéria é miséria. Só misericórdia, Renato, e mais nada, né? Mas ela me basta. Mas entende isso? A intimidade revela quem eu sou, mas a intimidade cura o que essa miséria gerou em mim. E quando nós vamos para a igreja, ou entramos em um ministério, ou estamos na caminhada, nós trazemos conosco isso, e é a intimidade. Quanto mais eu sou íntimo do Senhor, quanto mais eu adentro o coração do Senhor, mais eu vou reconhecendo quem eu sou, e mais eu vou admitindo que é Deus que me segura, que é Deus que me conduz, e quanto mais eu coloco o meu coração, a minha cabeça no coração de Jesus, mais eu permito que Ele me cure. E esse discípulo amado permitiu nessa intimidade que o Senhor pudesse curar ele. Curar. Gente, não tente levar a sua vida em continuar os seus passos com aquilo que é peso para você, com aquilo que é dor na sua caminhada, com aquilo que te atrapalhe. Não faça de conta que está resolvido. Se não estiver resolvido, resolva. E somente nesse aproximar-se do Senhor, nesse reclinar a sua cabeça, é que você será curado. Gente, nós lidamos com pessoas. Nós lidamos com pessoas.
Como os 12 discípulos não eram também muitas pessoas todas regradas, certas, santas no início, nós também não temos ainda santo no nosso meio, tem ou não? Tem santo aqui, gente? Passa a mão nas costas do seu irmão, nas costas, passa a mão nas costas dele, pode passar, eu autorizo, vai, passa. Encontrou uma asinha aí? Não, isso é osso sim, aqui é osso. Não é asa, não, é osso, meu irmão. Fala para ele assim, ó, de santo tá longe, irmão, ou não, tá perto. Nós lidamos com pessoas, sim ou não? Uns colchão mole, outros colchão duro, um pescoço, uma orelha. E assim nós vamos vendo como pessoas. Só que olha só, o nosso relacionamento diário geram feridas e marcas em nós. E cuidado para nesse caminho, essas marcas, essas feridas, te afastar do Senhor, em vez de se aproximar do Senhor. Quando estamos feridos, o melhor lugar para estar é nos braços de Jesus. Antes até que de um psicólogo, antes até do que o psiquiatra, porque se nós não curarmos isso fisicamente, nós iremos parar lá. Eu trabalho com isso e tenho atendido muita gente feridas, profundamente feridas nessa área emocional, com falta de perdão, com rejeição, com abandono, com críticas, com humilhação, com traições, com superproteção demais dos pais, tantas feridas que no nosso dia a dia e principalmente na nossa infância vai gerando em nós dores que adultos carregamos esses pesos sobre nós e não temos a coragem de colocar isso aos pés do Senhor. Os nossos relacionamentos, como aqueles discípulos, como aqueles homens de Deus, tinham também e se esfarpavam muitas vezes. Brigavam muitas vezes. Quem daqui nunca brigou? Quem daqui nunca vai brigar? Quem nunca aqui se decepcionou com alguém? Ou ainda vai se decepcionar? Não tem como correr disso. Mas, meu irmão, o que eu quero trazer para você é a intimidade do meu coração, quando colocado ao coração do Senhor, que vai permitir que sejamos curados dessas dores. Eu dizendo, cuidado para que essas nossas dores não nos afastem do homem e do Senhor. Porque ao homem nós falamos que nós devemos amar. Não foi isso na Santa Ceia? Jesus ama, se abaixa, se humilha e ama. E depois aqui, quando Jesus vai fazer a anúncio da sua traição por Judas, e ele vai dizer sobre os discípulos que inclinou a cabeça a sua cabeça no seu coração, e ele vai depois dar as últimas despedidas para ir ao céu, para morrer, ressuscitar, e assim nós sabemos mandar o seu Espírito Santo, mas ele vai dizer sobre o que? Ser íntimo. Amar a Deus sobre todas as coisas. São dois passos importantes que eu preciso entender para que eu possa ter essa experiência de reclinar a cabeça e descansar no meu Senhor. Quando a palavra vai dizer para nós descansar no Senhor, não é descansar de passar tempo, de dormir, de ficar leve, é de tirar o fardo que nós vamos enchendo durante a nossa caminhada. A nossa caminhada é uma caminhada que inicia-se vazia, com o hardware vazio, sem nada, sem informação, sem espaço ocupado. Igualmente quando você compra um celular, mas ao caminhar, dia após dia, você vai colocando imagens, vídeos, mensagens, vai abaixando o aplicativo, isso vai enchendo a memória do seu celular, até que uma hora, ou você troca o aparelho, ou você precisa apagar aquilo que está lá. Só que na nossa vida, tudo que você vive, não dá para apagar. A ciência vai dizer que o nosso cérebro
Tudo que é registrado dentro dele fica gravado para sempre, até o momento que você morre. Você pode não lembrar, você pode não visualizar o que aconteceu, mas está gravado na sua mente para o resto da vida, só que tem as consequências do que está gravado. E aí nós vamos andando, nós vamos caminhando com falta de perdão, com brigas, com humilhações, com discussões, com rejeições, com abandono, com críticas, com tudo isso que nós vamos acolhendo do mundo, nós vamos caminhando e vamos recolhendo, vamos deixando para dentro de nós, e isso vai atrapalhar a nossa vida. Somente a intimidade, aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, consegue descansar, e descansar é permitir que o Senhor nos cure. Porque mesmo com a marca, se permitirmos ser curados, não vai mais ter a consequência daquela dor. Não dói. Quando olhamos para a cruz de Cristo e olhamos ali os sinais, ali não, mas quando Ele ressuscita, quando nós olhamos os sinais, não tem mais dor. Tem alegria, tem salvação, tem cura, tem libertação para mim e você. Foi pela cruz na dor, mas na ressurreição nos mostra que em Cristo somos curados. E é aí, meu irmão, que a intimidade vai nos levar, aquele que leva as suas dores, aquele que leva as suas inflamações, aquele que leva os seus pecados, aquele que leva as suas inflamações, ou o que quer que seja, diante do coração e repousa a sua cabeça. Dá espaço para Jesus entrar e curar. Dá espaço para Jesus entrar e realizar aquilo que é necessário na sua vida. Permita então fazer como esse discípulo amado, se jogar, se colocar na presença do Senhor, inclinar a sua cabeça, e não apenas a sua cabeça. Aquele que inclina a sua cabeça é aquele que tem uma intimidade com o Senhor, mas mais do que isso também, ele quer ouvir o que o Senhor vai falar a ele. A intimidade revela quem eu sou e revela quem Deus é na minha vida. A intimidade, além de revelar isso, ela vai mostrar para nós o que eu preciso e o que eu devo fazer. E muitas vezes vai falar ao nosso coração gritando totalmente ao contrário de como estou vivendo. Por isso que às vezes é difícil querer ser próximo de Jesus, do Senhor, porque quando somos próximos do Senhor, nós estamos vivendo e começamos a viver, pelo menos deveria ser assim, uma renúncia total das nossas vontades, dos nossos desejos, dos caminhos que queremos decidir, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda. Quantas vezes você foi diante do Senhor, na sua oração, com o coração alegre e feliz, e sabendo o que você ia fazer, e de repente você sai de lá, tudo virado do avesso. Sim ou não? Ser íntimo do Senhor é fazer a vontade do Senhor. Por isso que é difícil querer a intimidade, buscar a intimidade. Sim, a oração é a intimidade de tudo isso. Nós sabemos que a vida de oração é que nos vai regrar isso. Mas mais do que isso, eu preciso ter um coração de vida, de intimidade com o Senhor dos Senhores. De viver aquilo que Ele quer para nós. Como eu falei, não sei, não tem uma afirmação se foi João ou não, o servo amado, o discípulo amado, como diz a palavra de Deus aqui, mas vamos trabalhar como que esse caminho para falar dele. Só aquele que consegue reclinar a sua cabeça no Senhor e ter uma vida íntima, consegue chegar no Calvário. Foi o discípulo que ficou no Calvário. João. Para chegar lá, meu irmão, para entender a caminhada do Calvário, para entender a caminhada do que o Senhor vai passar por mim e para você, só permanecendo nele, só sendo íntimo do Senhor, eu conseguirei chegar lá.
Eu conseguirei estar com Ele até o final da dificuldade, até o momento que for mais difícil da minha vida. E lá eu conseguirei também depois. Foi João que vai até o sepulcro para ter a certeza que a caminhada dele até o Calvário não foi em vão. Não acabou ali, que tem uma sequência, que tem uma continuidade, que é a ressurreição. Então, meu irmão, o íntimo do Senhor vai viver a tribulação, vai, mas também ressuscita com o Senhor. Viverá a alegria também. Viverá os momentos felizes também, sim, porque o Senhor não desampara, o Senhor não esquece, o Senhor não abandona, mas permita ser íntimo do Senhor, permita ser curado pelo Senhor, permita fazer o caminho que é necessário pelo Senhor e permita viver a ressurreição, a alegria, a festa que o Senhor já preparou para você. Fala para quem está ao seu lado, com Jesus é melhor. Fala para ele, não se perca no caminho, meu irmão, com Jesus é melhor. Mas lembre que nós conhecemos a palavra e a palavra não é apenas falar que eu quero Jesus. Já começou com a plaquinha? Tá vendo? Já acabou, gente, ó. Com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor para a minha vida. Com Jesus é melhor para a minha família. Sim, mas falar não é o mais importante. Eu preciso viver. E aqui os discípulos viviam, não só em falar que eram íntimos do Senhor, mas viviam uma vida de intimidade constante, de intimidade sem parada, em continuidade, em ação, no que falavam, no que faziam, aonde iam. Quem não assistiu Day Chosen, assista Day Chosen, para vocês verem a vida dos discípulos, como é que era, o que eles faziam, aonde eles iam. Eles erravam, erravam. Eles pecavam, pecavam. Eles caíam, caíam. Eles queriam se matar, às vezes queriam. Se pudessem, um pegava no pescoço do outro. Mas eram íntimos do Senhor. Aonde Jesus estava, eles queriam estar. Aonde Jesus entrava, eles queriam entrar. O que Jesus comia, eles queriam comer. O que Jesus fazia, eles queriam fazer também. E eles começavam a deixar ser transformado por tudo aquilo que o Senhor ia falando, ia contando, porque eles tinham uma necessidade de estar muito mais próximos do Senhor. E quando Jesus morre, ressuscita, a presença dele sai de perto deles. A presença física que eles tinham todos os dias, que durante aqueles anos que passaram com Jesus, daquele que ele tinha todos os dias, traz a incerteza do que será de nós. Meu irmão, minha irmã, o distanciar meu e seu, Jesus das nossas vidas, nos faz incertos, nos faz inseguros. Ficamos sem saber o que fazer, para onde ir. Damos cabeçada, preste atenção, nas nossas cabeçadas, nas nossas batidas de cabeça, são os momentos que nós ficamos mais longe de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala para ele, cabeça dura, não foge de Jesus, não corre de Jesus, porque se você correr vai dar errado. Não vai dar certo. A intimidade é para isso, é para que nós reconhecemos quem nós somos, reconhecemos quem é o nosso Deus, para que possamos ver a nossa miséria, mas que nós tenhamos muito mais clareza do que fazer, para onde ir, o que falar, a quem perdoar, a quem se envolver, a quem não se envolver. É a nossa intimidade com o Senhor, é reclinar o nosso peito no Senhor, que nós vamos acertar. E mais do que isso, só no Senhor nós somos felizes. Só no Senhor. E uma das coisas que o inimigo trabalha para nós, para nos afastar do Senhor,
São essas feridas, meu irmão, minha irmã. O inimigo é especialista em criar situações e feridas. Por quê? Porque a maneira de nós nos afastarmos de Jesus está ligado diretamente às decepções que geramos em nossas vidas. Preste atenção. Quando você briga com Jesus? Quando você briga com Deus? Quando? Quando você está feliz? Quando está cheio de dinheiro no seu bolso? Quando está com um casamento maravilhoso? É assim que você briga com Deus? É ou não é? É assim ou não? Não, não é. Nós só reclamamos, nós só brigamos quando as coisas não estão boas. São as feridas que são geradas em nós, que nos deixam, que eu vou permitir em afastar do Senhor. São as causas que acontecem. É o irmão que eu não gosto, é o irmão que eu briguei, que eu não consigo olhar para ele, então eu vou me afastando, vou me esfriando, e aquele vai remoendo dentro de mim, vai me afastando do Senhor, vai me deixando triste, eu vou saindo, não deu certo com um, não deu certo com o outro, é lá em casa, é meu marido, é minha esposa, é a situação financeira que vai me afastando do Senhor cada vez mais, e vai criando dentro de mim feridas que vão me afastando. Isso é expertise de Satanás. Por isso a palavra vai dizer para nós: coloque a sua cabeça no peito do Senhor e descanse. O sentido, deixa Deus te curar. Curar das suas dores. Curar das misérias. Põe a mão no seu coração. Sem dormir, feche os seus olhos. Só faz o que eu vou te mandar. Deus vai cuidar de você, eu tenho certeza. E se dormir, que seja um descanso eterno. Quero ver quem dorme agora. Eu quero ver quem dorme agora. Feche os seus olhos e coloca a mão no seu coração. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Vamos, Jesus, passear. Coloca a mão no seu coração agora, sem dar risada, agora é sério. Feche os seus olhos. E permita encontrar quais são as feridas que têm atrapalhado você. Inconscientemente de se afastado de Deus, com aquela vida de oração profunda que você tinha antes, com aquela intimidade profunda com o Senhor que você tinha antes. Na sua infância. Ainda criancinha, bebezinho no colo de sua mãe. Quantas vezes você chorou, e a sua mãe e o seu pai não te respondeu, não te acolheu, e ali foi gerado em você uma ferida de rejeição, de abandono, de deixar de lado, de descuido, descaso, e você foi trazendo isso para você. A falta de carinho, a falta de amor, a falta de ternura. Lá na sua infância, o que gerou em você, você não sabe hoje, adulto, mas aquilo que gerou de emoções e feridas em você, por isso também. Quando você começa a andar na sua história, os nãos do pai e da mãe, as brigas do pai e da mãe, as discussões do pai e da mãe, quantas vezes você apanhou e quantas vezes o pai jogou, a mãe jogou uma palavra forte. Que criança maldosa, que criança feia, que criança chorona, que criança isso, que criança aquilo. Quantas palavras foram criando marcas profundas, agora como adulto, e você ainda carrega com você. Você maior um pouquinho, com 5, 6, 7 anos de idade. Uma vergonha, uma decepção, uma humilhação com mais pessoas ou mais gente. Isso foi gerando em você feridas e dores na sua história. Você já mais adolescente, um pouquinho maior, o pai ou a mãe, você não presta, você não vale nada, vagabundo, vagabunda. Quantas palavras foram sendo colocadas lá e criando feridas que foram gerando dificuldades e dores na sua vida adulta. Experiências de abuso sexual.
experiências de rejeição com o pai e com a mãe. Coloque a sua cabeça no peito de Jesus agora. E permita a Deus curar esse momento seu, para que essa intimidade possa ser retornada. O inimigo não quer. Crianças que saíram para brincar e chegaram depois do horário em casa e levaram uma surra. O Senhor me mostra agora que ali ficou uma marca profunda. Uma menina que toma um tapa na cara do pai. Ali ficaram marcas profundas. Uma criança que foi deixada na escola, por último, onde tudo se fechou, ali ficaram feridas marcantes. Pessoas que permitiram viver na escola e lá foram, hoje bullying, mas lá foram brincadeiras que marcaram por conta do seu cabelo, por conta da sua cor, por aquilo que você viveu, que nariz, que cabelo, que pé grande, que orelha. Meninos também que ficaram registrados na sua memória.